Olá e obrigado por assistir ao segundo vídeo da série de tutoriais sobre as diretrizes da OCDE, desenvolvido pela Direção-Geral das Atividades Económicas, a DGAE, no seu papel de entidade co-coordenadora do Ponto de Contacto Nacional Português para a Conduta Empresarial Responsável, doravante designado por PCNPT. Neste vídeo vamos focar o segundo capítulo das diretrizes da OCDE, designado por Políticas Gerais. Caso não o tenha feito, recomendamos que assista ao primeiro vídeo desta série, de forma a ter um melhor enquadramento sobre este tópico e ficar a conhecer o primeiro capítulo das diretrizes dedicado aos conceitos e princípios. Vamos então avançar para este novo capítulo. O segundo capítulo tem o título de Políticas Gerais. É composto por 17 orientações, divididas em 2 parágrafos e 3 comentários adicionais que estabelecem um enquadramento geral. É por estes comentários que iremos começar. De acordo com os comentários, é possível compreender que este capítulo ajuda a estabelecer princípios fundamentais para as recomendações que constam nos capítulos subsequentes. Os comentários referem que as empresas são incentivadas a cooperar com os governos no desenvolvimento e implementação de políticas e leis, valorizando a transparência e o envolvimento de outras partes interessadas, incluindo as comunidades locais e os afetados pelas atividades empresariais. Esta cooperação é enriquecida pela consulta mútua e reconhecimento das organizações da sociedade civil e sindicatos como parceiros no desenvolvimento de políticas. As diretrizes promovem a integração da atividade empresarial com o desenvolvimento sustentável, garantindo que o progresso económico, social e ambiental caminham juntos. O conteúdo do segundo capítulo está organizado em 2 parágrafos, sendo o primeiro parágrafo constituído por 16 orientações. A primeira orientação estabelece que as empresas devem apoiar o progresso económico, ambiental e social com o objetivo de garantir um desenvolvimento sustentável. A segunda orientação estabelece que as empresas devem respeitar os direitos humanos internacionalmente reconhecidos de todos aqueles afetados pelas suas atividades. A terceira orientação refere que as empresas devem incentivar a capacitação, cooperando estreitamente com a comunidade local e atendendo aos interesses comerciais. As empresas devem desenvolver as suas atividades nos mercados nacional e internacional, sempre de acordo com as boas práticas comerciais. A quarta orientação foca-se no dever das empresas investirem na capacitação dos seus trabalhadores e na criação de oportunidades de emprego. A quinta orientação transmite que as empresas devem garantir a transparência e a integridade nas atividades de lobbying e evitar procurar ou aceitar exceções não previstas na lei, nomeadamente relacionadas com direitos humanos, laborais, ambiente, saúde, segurança, tributação e/ou incentivos financeiros. A sexta orientação apela a que as empresas apoiem e implementem os princípios de boa governação empresarial, não só em empresas, mas também em grupos empresariais. A sétima orientação afirma que as empresas devem desenvolver e implementar práticas de autorregulação e sistemas de gestão eficazes que fomentem uma relação de confiança e segurança mútua com as comunidades onde operam. A oitava orientação explica que as empresas devem recorrer a meios adequados de divulgação e informação para garantir a sensibilização e o cumprimento por parte dos trabalhadores relativamente às políticas empresariais. A nona orientação refere que as empresas não devem adotar medidas discriminatórias, disciplinares ou de retaliação contra trabalhadores, representantes sindicais ou outros que anunciem de boa fé práticas ilegais contrárias às diretrizes ou às políticas da empresa, sejam estas denúncias realizadas junto à administração da empresa ou das autoridades públicas competentes. A 10ª orientação está dividida em 3 segmentos que referem que as empresas devem, por um lado, evitar represálias, incluindo por parte de entidades com relações comerciais contra qualquer pessoa ou grupo que questione, investigue ou expresse preocupações sobre impactos adversos das operações, produtos ou serviços da empresa e, por outro lado, promover um ambiente seguro para que os indivíduos e grupos possam manifestar as suas preocupações e também contribuir para a reparação dos impactos adversos das represálias que possam ocorrer. A 11ª orientação refere que as empresas deverão implementar uma abordagem de devida diligência baseada no risco, incluindo sistemas de gestão de risco para identificar, prevenir e mitigar impactos adversos reais e potenciais. Adicionalmente, a orientação refere que a complexidade e o alcance dessa devida diligência devem ser ajustados conforme as circunstâncias específicas de cada situação. A 12ª orientação refere que as empresas devem minimizar impactos adversos nas áreas abordadas pelas diretrizes através das suas atividades e, se esses impactos ocorrerem, adotarem medidas para resolvê-los, incluindo cooperação na reparação. A 13ª orientação informa que as empresas devem adotar medidas para prevenir ou mitigar impactos adversos nas operações, produtos ou serviços das empresas com as quais detêm uma relação comercial. Tal não implica transferir a responsabilidade da entidade causadora do impacto adverso para a empresa com a qual mantém esta relação.
A 14ª orientação refere que as empresas devem lidar com os impactos adversos abordados nas diretrizes e também incentivar as entidades com as quais mantêm relações comerciais a adotar princípios de conduta empresarial responsável compatíveis com as diretrizes. A 15ª orientação refere que as empresas devem envolver adequadamente as partes interessadas relevantes ou os seus representantes legítimos durante a realização da devida diligência, para garantir que os seus pontos de vista sejam considerados nas atividades que possam impactá-las significativamente, conforme as questões abordadas nas diretrizes. A 16ª orientação define que as empresas devem evitar qualquer intervenção indevida em atividades políticas. A última orientação, que consta do segundo parágrafo, informa que as empresas são incentivadas a apoiar ou participar em iniciativas privadas ou de múltiplas partes interessadas e estabelecer um diálogo social sobre conduta empresarial responsável. Simultaneamente, devem assegurar que essas iniciativas considerem os efeitos sociais e económicos nos países em desenvolvimento e respeitem as normas internacionais reconhecidas. E está assim concluído o segundo capítulo das diretrizes. O Ponto de Contacto Nacional Português vai continuar a lançar estes tutoriais de vídeo ao longo do próximo ano para facilitar a promoção e interpretação das diretrizes. Sabemos que no que diz respeito à conduta empresarial responsável, o caminho ainda é longo, mas não tem de ser difícil. Juntos, conseguimos. Este vídeo foi feito pela equipa de GAI do Ponto de Contacto Nacional Português. Até breve.